tem coisa que a gente tem direito e a gente só fica sabendo a hora que vê na televisão, né? DPVAT é o seguro obrigatório. Em caso de acidente de trânsito, seja você o causador ou a vítima, seja pedestre ou motorista, você tem direito a recorrer e pegar o seu dinheiro seguro DPVAT de volta. R$ 2.700 gastos com medicação. Quem contou e que tem explicando tudo isso pra gente é o diretor do Sincor, Joilson Soares da Silva, está aqui tirando as nossas dúvidas. Tem uma pergunta bem interessante no WhatsApp, né, Luquinha? Só mandar essa foto, mostrar para vocês essa fotinho antes. Olha o Felipe assistindo a gente, Solange. Olha que coisa mais gostosa. Eu tinha Olha que esse mostrar. pezinho, gente. Lindo demais. A Gabi pode voltar para mim aqui, só para eu mudar a tela aqui. Um beijo para o Felipe e toda a família dele que juntos estão assistindo aqui o programa. Aqui tá sem o nome, mas ela mandou a pergunta também pra gente no Face. A Mayumi. A Mayumi, né? Mayumi, Só. uhum. E ela comenta o seguinte, que o namorado dela sofreu acidente por conta de uma lombada recém-reformada e não sinalizada, nem com faixa, nem com placa. E ela quer saber como que ela pode comprovar esse acidente. O que a pessoa tem que apresentar? Ok. Se ela se machucou ou se houve uma sequela, você obrigatoriamente tem que fazer um boletim de ocorrência. Então, esse boletim de ocorrência é a comprovação que você sofreu o acidente e que tem direito ao DPVAT, ok? Porque o DPVAT também só pode ser requerido se houver uma vítima, ou seja, a pessoa precisou tomar medicamento, ou precisou do médico, ou ficou com a sequela, ou no caso extremo, faleceu, ok? Uhum. Agora, sofreu o acidente, a partir de quando ela tem que fazer o boletim de ocorrência? Ela pode fazer, de repente, no dia seguinte, 2 dias, uma semana depois, e apresentar para recorrer e pegar o dinheiro do DPVAT ou não? Tem que ser no dia do acidente? Não é obrigatório ser no dia do acidente, porque às vezes a pessoa ela sofreu um acidente e nem tem condições de fazer o boletim de ocorrência. Muitas vezes no próprio pronto-socorro, você já faz ali o boletim de ocorrência com a autoridade policial que está no pronto-socorro. Tá. Mas você tem um prazo para fazer, não precisa ser de imediato, né? Ok, então dá para você, viu, Mayumi? Vai na delegacia, faz um boletim de ocorrência falando desse acidente, tá? Pega esse boletim de ocorrência. Vamos colocar os telefones, aqui estão os telefones do Sincor, tá? A gente vai colocar no Face também, marca lá no Sincor, vai lá e dá entrada no seguro DPVAT, Luquinha. Bom, tem uma participação agora pra gente conversar ao vivo, acho que é telefone. Alô, boa tarde. Boa tarde. Ô, meu amigo, não sei se você quer falar o nome ou não. Boa tarde. Oi, qual o seu nome, amigo? Agnaldo. Ô, Agnaldo, qual que é a sua pergunta? Fica à vontade. Eu queria perguntar para o doutor aí, eu sofri um acidente já faz muitos anos. Quanto tempo é que faz para recorrer ao DPVAT? E eu não tenho, eu não peguei nada, porque eu perdi a audição e fiquei em coma. E como que eu faço? Tem direito ou não tem direito? Ou tem que ficou algum papel no hospital? Não sei. Depois que eu acordei muito tempo, 3 anos, foi 3 anos em cortar. Você ficou em coma durante 3 anos? 3 meses. 3 meses. O acidente aconteceu quando? Em 2004. Já passou o tempo, né? Solange, já passou o tempo, porque o tempo para recorrer são 3 anos. Então, da data da ocorrência até você fazer a documentação, você tem um prazo de 3 anos. No caso dele, infelizmente, Arnaldo, você não teria Passou direito, tempo, mas né? passou do tempo, ele caducou. A falta de informação que o governo não passa pra gente, né, Luquinha? Pois é, Solange, agora tem uma pergunta de uma xará sua, a Solange Silva de Jambeira. Vamos conferir. Boa tarde, Sol. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, doutor. Eu sou a Solange aqui de Jambeiro. Então, em 2006, meu pai faleceu vítima de um acidente de trabalho. Ele trabalhava com trator. Minha pergunta seria, para esse tipo de acidente, com esse tipo de veículo, seria possível receber o seguro DPVAT? E depois de 10 anos, seria possível recorrer? Bom, o tempo a gente já sabe que não, viu, Xará? O tempo não já passou. Mas o trator, a gente teve do trem, você vai ver, e o trator? O trator tem, com certeza, a indenização. E no caso dela, que o pai faleceu, a indenização teria sido de R$ 13.500, que é o valor de indenização em caso de morte. Ah, tá. E em caso de morte, quem pode pegar esse dinheiro? Como é que é feita? A esposa, os filhos, quem tem direito? Você usa o Código Civil, que usa a mesma regra das heranças, né? Então, para começar, a esposa, os filhos, depois você vai papai e mãe,
depois vai para os colaterais. Mas os principais é a esposa e os filhos. Ok, então. Luquinha, tem bastante pergunta aqui sobre a medicação. Como é que prova a questão da medicação? A pessoa, você disse que a pessoa tem direito até R$ 2.700, né? R$ 2.700 para poder pegar esse dinheiro que gastou com a medicação. Agora, como é que você prova que você gastou isso? Você vai lá e compra aleatoriamente, tem que ter o pedido do médico, já o Joilson vai responder para a gente, Luquinha. Pois é, só porque agora a gente conversa com ela que é de Taubaté, a Michele Antonietti. Boa tarde, Michele. Vamos entender a sua pergunta? Vamos lá, linda. Obrigado pela participação. Boa tarde. Então, na verdade, a minha pergunta é a seguinte. Eu com meu marido, a gente utiliza muita moto. Então, o risco de acidente é muito grande. Eu já sofri 2 acidentes. Um foi por causa de areia na rua, onde eu me machuquei um pouco. E o outro foi por causa de bicicleta que atravessou na nossa frente. Sim. Nesses 2 casos, eu não procurei esse auxílio por falta de conhecimento mesmo, por não saber exatamente como fazer, como agir, aonde buscar esse direito que a gente tem. E, na verdade, como não foi tão grave, aí eu acabei não indo atrás. Sim. Mas eu gostaria de saber como é que funciona, no caso de um acidente, como é que a gente tem que ir atrás, aonde eu tenho que buscar isso, além de fazer o BO. Perfeito, amiga. Vamos passo a passo sempre. Acho que é sempre bom reforçar essa informação, porque como a Solange falou, né? Se for depender do governo, a gente nunca vai ter, né? Nunca vai então ter. Vamos entender passo a passo. Eu quero saber também se o grau do acidente muda em alguma coisa. Vamos lá, então. Não muda, né? Na realidade, você teve acidente e tem direito desde que tenha tido uma vítima, ou seja, a pessoa se machucou e precisa de um medicamento, ou faleceu, ou teve uma invalidez. Então, o que você muda no sentido que você tem um acidente mais grave, você muda o tamanho do problema, ok? E como é que ela tem que comprovar isso? Ela tem que, como tem vítima, é obrigatório fazer o boletim de ocorrência, ela faz o boletim de ocorrência, vai ter lá a prescrição do médico que fez o atendimento no pronto-socorro e as notas fiscais da compra do medicamento que foi prescrito pelo médico. Entendi. E em algumas situações é solicitado um raio-x para uma comprovação de alguma coisa maior além do medicamento, né? Às vezes foi feito mais coisa que isso, então você pede um raio-x ou algum exame que foi efetuado no momento do atendimento médico no pronto-socorro. Ela comentou de 2 motivos, um por causa de areia e outro por causa de uma bicicleta que entrou na frente. O motivo nunca vai alterar o processo. Nunca. É acidente. Então, tem roda, tem motor, tem direito. Perfeito. Com exceção do trem, que eu não tenho certeza que o nós vamos que a gente ver. vai checar. Obrigado, Vimi, pela participação. Valeu mesmo por abrir o coração, né, Sol? Pois é. Bom, prestou atenção? Toda medicação que você comprar, você tem que apresentar a nota fiscal para poder pegar o dinheiro do DPVAT. E tem que ter o pedido do médico também, tá? Senão, é que a gente estava falando, vai lá e faz uma feira na farmácia e fala que foi por causa do acidente. Não é. Tem que provar tudo direitinho. A gente está colocando o tempo todo telefone e endereço do Sincor, que é o Sindicato dos Corretores de Seguro, tá? Sincor. Então, qualquer dúvida, entra em contato que eles tiram essas dúvidas para você aí de casa, né, Luquinha? Pois é, Solange, dá agora uma notícia boa. Uma pesquisa revelou que um remédio usado no tratamento de diabetes pode reduzir a pressão cerebral em casos de traumas e AVC. É mais um caso de medicamento destinado a uma doença que tem efeito contra outros problemas, algo que é bacana, uma notícia boa que vale a pena compartilhar com vocês aí de casa. E olha só, japoneses criaram um hotel resistente a terremoto. Eita. E é lindinho demais também, a gente já mostra para vocês, não sai daí, mas que delícia receber carinho, a gente coloca aqui. Obrigada, Luquinha! Fighting